Nesta quinta-feira, um levantamento da Futura Apex indicou que Flávio Bolsonaro venceria o presidente Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. No primeiro turno, em um dos cenários apresentados, Flávio aparece com 39,4% das intenções de voto à frente de Lula, que soma 36,3%. Em outra simulação de primeiro turno, Flávio Bolsonaro mantém a liderança com 39,6%, enquanto Lula registra 38%. No último cenário, o filho do ex-presidente chega a 43,8% das intenções de voto contra 38,7% do atual presidente. Nos cenários de segundo turno, a pesquisa mostra que Flávio Bolsonaro venceria Lula por 48,1% dos votos contra 41,9% do petista. Tá aí na tela, então, para vocês a pesquisa, o gráfico da pesquisa realizada sobre as intenções de voto para a presidência agora nas eleições de 2026, Fabi. Bom, a gente precisa lembrar que Flávio Bolsonaro, desde o começo do anúncio, né, dessa anunciação do seu nome para a presidência, ele falou que era o Bolsonaro equilibrado, era o Bolsonaro que todos pediam, era o Bolsonaro aberto ao diálogo, era o Bolsonaro da comunicação. Ele já teve 2 encontros com o pessoal do mercado, chamado mercado financeiro, então já passou lá na Faria Lima 2 vezes, uma aconteceu essa semana, inclusive mediada pelo Felipe Sabará, que participou da campanha ali do Marçal. E, bom, a gente pode falar qualquer coisa, menos que o Marçal não sabe fazer campanha, que o Sabará não sabe fazer campanha política, participaram. Então, o Sabará está à frente aí disso, fazendo essas negociações com o mercado. Também aparece agora o nome do Flávio Bolsonaro à frente. A gente sabe que, no final das contas, ali, o que manda é o nível de rejeição. Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas, Fabi. Pois é, impressionante, esse número impressiona. O Lula, inclusive, né, dizem os bastidores que estaria repensando a sua própria reeleição. Tem muita água para rolar, mas o nome do Flávio Bolsonaro se consolida, né, nessa pesquisa, neste número. O número do segundo turno realmente é extraordinário. 49%, 48,1% versus 41,9% de Lula é derrota para o PT, é derrota para Lula. Então já dá para começar realmente a mudar esse cenário de desesperança, né? Inclusive também a gente mostrou vários cenários, esses cenários vão mudando porque são mudados quem está concorrendo, os nomes. Como na própria direita há muitos nomes que ainda têm ou não especulação se vai participar do pleito eleitoral, mas alguns, por exemplo, o Caiado já anunciou a pré-candidatura, o Zema já anunciou a pré-candidatura. A condição que a gente vê é que no segundo turno haja uma coalizão dessas forças e Flávio Bolsonaro possa, inclusive, superar esses números mostrados pela pesquisa Apex. É lógico que falta ainda definição de vice, falta ainda, né, falar sobre o projeto Brasil, que acho que isso importa bastante. Então, todo esse diálogo com o mercado financeiro, diálogo também internacional, da geopolítica, tudo isso são elementos que vão despontar para um projeto eleitoral e um projeto de país que o Lula nunca teve. Então, se explorar as falhas do PT e enaltecer o que o Brasil precisa de reforma, e são muitas, né, realmente essa corrida eleitoral, os números tendem a subir. Então, vamos acompanhar, porque o fiel da balança é o judiciário, também na figura do TSE, e a gente precisa também verificar a questão das resoluções do TSE. Tirando, se tudo for normal, né, conforme é o esperado, o Flávio Bolsonaro tem grandes chances realmente de derrotar a esquerda no pleito mais importante, que é o presidencial. A direita brasileira anda com a cabeça cheia, digamos assim, de assuntos para serem resolvidos, né? Tem toda a questão dos abusos de poder vinda do STF, né? Dos ministros que ocupam o STF, tem a questão do PGR também, que não está lá essas coisas todas, todo esse aparelhamento dentro do nosso sistema de justiça, mas tem também aí o PT pela frente em 2026, o PT que está destruindo o nosso país, principalmente do ponto de vista econômico, a geopolítica uma vergonha, nós somos anões
ataques diplomáticos, passamos vexame aí na geopolítica, e o Flávio Bolsonaro também chamou aí a direita toda para a união, disse que o objetivo é que no palanque todos estejam juntos defendendo a mesma ideia. Então, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio, todos ali defendendo a candidatura do Flávio Bolsonaro, defendendo a direita no país. O PT é péssimo para governar, mas o PT é excelente para aparelhar a máquina pública administrativa. Então, todo cuidado é pouco com a Petelândia. Eles não vêm para brincadeira nessa eleição. Projeto deles é fazer pelo menos 150 deputados federais, além de emplacar José Dirceu de Oliveira e Silva como presidente da Câmara dos Deputados. Isso para o PT é mais estratégico, é mais importante até do que uma eventual reeleição de Lula. Então o PT sabe que quer fazer um grande número de parlamentares para roubar, o termo é esse, roubar a cena do Centrão. O PT sabe que o Centrão nessa eleição é quem vai ter maior dificuldade. A direita tem uma missão muito importante. Tem que emplacar os melhores nomes e também ter uma representatividade quantitativa concreta. Do contrário, fica refém, como sempre, do tal do Centrão. Não adianta ter Centrão, tem que ter direita de verdade. E, para isso, a candidatura do Flávio Bolsonaro, que é viável, ela precisa de cara apresentar uma agenda que seja entendível, aceitável, comprada gratuitamente pelo eleitorado brasileiro. Senão, fica impossível você derrotar o PT na primeira etapa. Você pode derrotar até Lula, mas depois, se o PT conseguir sua meta de eleger a quantidade de parlamentares que ele deseja, o próximo governo fica inviável. Além do que, vai ser um governo que vai ter que lidar com a deforma tributária, herança maldita de Lula, que vai arrebentar com a economia e com as contas públicas. Então, o desafio para o próximo presidente são várias mudanças, várias reformas que têm que ser claramente entendidas pelo povo brasileiro, tem que construir sustentação política para realizá-las. Do contrário, você vai ter um mero fantoche na presidência da República, que pode ser de direita ou de esquerda, mas que não vai ter capacidade de governabilidade. Então, construa-se primeiro uma agenda muito clara para todo mundo entender. Depois, o melhor candidato tem que ser apontado em cima dessa agenda para vencer o PT, superar o partido das trevas, como tem pregado o Flávio Bolsonaro. Mas, repito, essa missão não é fácil, mas é possível. Olha, a dificuldade de dormir, aliás, a falta do sono já acaba com a nossa cabeça, né? O dia seguinte é um dia arrastado, você não consegue pensar direito, não raciocina, fica tudo meio esquisito. Agora juntou a falta de sono com a dor no corpo, aí ficou pior ainda. A dor, ela já irrita, aí você tá de mau humor porque não dormiu direito, aí sai de baixo, ninguém te aguenta, nem você se aguenta. Olha a cúrcuma branca tratando você aqui com tudo que você precisa para acabar com essa dor e melhorar a sua qualidade do sono. A cúrcuma branca, por si só, já ajuda nas inflamações, porque ela é 7 vezes mais potente que a cúrcuma amarela. Só que colocamos o MSM junto. O MSM é um enxofre orgânico. Além dele limpar o seu organismo, ele ajuda também na recuperação muscular, nas inflamações e na regeneração dos tecidos. Agora, para não ficar só nisso, adicionamos o magnésio juntamente com o cálcio. Os dois juntos dão a sustentação necessária para os seus músculos e ossos, mas também o magnésio já ajuda você a chegar naquele sono profundo, porque ele relaxa a sua musculatura. Você vai dormir melhor, vai ver a melhora do seu corpo, também das suas dores. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, hérnia de disco, fibromialgia, qualquer tipo de dor. Aqui você vai ter a solução dessa dor, justamente porque a cúrcuma branca, ela chega onde nenhum outro anti-inflamatório natural chega, na origem do problema, na origem da inflamação. Então chega de ficar mascarando também, né? Tomando um monte de coisa aí para mascarar a sua dor. Vamos enfrentar o problema onde ele tá lá, na origem. E a cúrcuma branca da Vitagold, com todos esses outros suplementos juntos, vai te ajudar. E você vai se sentir melhor todos os dias. Então liga no 0800 291 2200, já peça o seu com desconto de 70%.
leva o relógio de presente e ainda leva uma outra suplementação da Vitae Gold que a gente vai te mandar junto. Mas não deixa para depois, tá? Porque a dor, principalmente a dor, quando a gente vai empurrando para frente, lá na frente você vai reclamar de ter deixado para depois, porque fica muito pior a situação. A hora de se cuidar é sempre hoje, né, Geise? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.